Desafio 6. Escolha hoje para reagir de maneira amorosa, apesar das circunstâncias do seu casamento. Comece fazendo uma lista das áreas em que você precisa separar um tempo para respirar. Então faça uma lista das motivações negativas e abra mão delas. Então estamos chegando ao 6º dia do nosso desafio de amar. Só abrindo parênteses aqui, ontem não foi fácil, né? Mas nós vamos aproveitar um pouco de ontem para refletir no de hoje. Hoje, o que nos é proposto é independente da situação em que nós estejamos vivendo, em que o nosso cônjuge esteja nos tratando, nós vamos decidir por amar. Aí não importa se o nosso cônjuge é sem educação, se é bruto, se é violento ou se pelo contrário, ele é amoroso, é carinhoso, é atencioso. Não importa o que esteja acontecendo, independente se está bom ou se está ruim, amor é decisão. Lembra do vídeo lá do lançamento do projeto? Eu decido ser amoroso. Eu decido ser alguém que vai se doar pelo outro, independente das condições, independente do que esteja acontecendo. E aí é interessante nós refletirmos o seguinte: o desafio de hoje nos fala que nós precisamos fazer uma lista daquelas motivações negativas. Mas analisando assim de uma maneira mais profunda, eu vejo que nos é proposto analisar sobre as paixões que muitas vezes acabam guiando os nossos passos, as nossas palavras nos momentos de conflito. Vem a raiva, vem a ira, vem o ciúme, vem uma explosão de dentro do peito. E aí eu quero te dar uma dica. O seu peito começou a apertar, começou a encher, não cabe dentro de você. E a sua garganta está apertada. Opa, sinal amarelo. Se você fizer qualquer coisa neste momento, eu te afirmo com todas as letras, não vai sair nada que presta. Então é momento para respirar, contar até 10, ficar em silêncio como você ficou no desafio de ontem, e esperar a coisa acalmar. Então nesse dia nós vamos fazer 2 listas. A primeira lista é das circunstâncias, as áreas em que nós precisamos parar um pouquinho e respirar. Quais são as circunstâncias que você tem vivido que muitas vezes você reage por impulso, sem parar para refletir, sem parar para analisar melhor a situação? Então, você vai fazer uma lista dessas áreas, dessas situações em que você precisa exercitar esse tempo para respirar e para poder reagir de uma maneira diferente do que você vinha reagindo até então. Eu vou só dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz o desafio pela primeira vez, uma das coisas que eu coloquei na lista foi a aflição, a agonia que eu sentia todas as vezes que eu via um carregador de celular colocado na tomada sem estar carregando, que o meu amado esposo tem um certo costume de tirar o celular do carregador e largar o carregador lá na tomada. E isso antigamente me deixava extremamente irritada.
E eu já briguei muitas vezes, já falei muitas vezes, já fiquei nervosa, já saí arrancando carregador, já reagi de muitas maneiras negativas, né, em relação a isso. Então, quando eu fiz o desafio, eu resolvi, né, eu tomei a decisão de reagir de maneira diferente. Então, hoje em dia eu vejo, continuo vendo o carregador na tomada. Como eu acabei de ver, né? Um pouco antes agora da gravação desse áudio, eu acabei de ver o carregador. Mas o que eu decidi fazer? Eu simplesmente retiro o carregador, enrolo, guardo e penso o seguinte: louvado seja Deus, porque eu tenho um esposo para deixar o carregador na tomada. Graças a Deus que eu tenho um marido, que eu tenho um esposo, e graças a Deus que ele é muito amoroso. Ele tem, né, essa limitação do carregador, mas ele tem inúmeras outras qualidades. Então, louvado seja Deus. Eu decidi reagir de maneira diferente, né? Então, esse é o desafio de hoje, é escolher reagir de maneira amorosa, apesar das circunstâncias. Então, faça uma lista aí das áreas que você precisa reagir de maneira diferente, e também uma lista de motivações negativas, ou seja, de reações que você tem, né, que são negativas diante das circunstâncias. Por exemplo, quando você faz uma lista, do lado esquerdo você vai colocar, por exemplo, a questão do carregador. Do lado direito, eu coloquei na minha lista, né, irritação. Então, você vai colocar de um lado a situação que acontece e de outro a sua reação negativa, certo? Vou dar outros exemplos. Tem muitas mulheres que reclamam, por exemplo, do marido deixar a toalha molhada em cima da cama. Então, você vai colocar lá, deixar a toalha em cima da cama, em uma das listas. Na outra, a sua reação negativa: eu sempre brigo, eu sempre grito, ou eu sempre, não sei, você vai colocar a sua reação, né? Aquilo que acontece, que geralmente leva a um certo conflito entre vocês. E diante dessas duas listas, você vai apresentar isso diante do Senhor, pedir a Deus que te ajude, a partir de hoje, a escolher reagir de maneira amorosa, de maneira diferente, de forma que o seu esposo ou a sua esposa, a partir de hoje, vai observar em você essa reação diferente, ok? Espero que tenhamos sido claros. Ficou um pouquinho longo o áudio, mas é porque realmente precisávamos de explicar um pouquinho melhor esse desafio. E não se esqueçam, peçamos sempre o Espírito Santo. Sempre, sempre, sempre o Espírito Santo. Sem a ajuda dele, sem a graça de Deus, nós não conseguimos superar as nossas dificuldades. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.